R$200 mil de economia. Quantos metros quadrados tem essa obra, Everton? 476. Meu Deus do céu, então tu realmente tá trabalhando aqui como escravo? Como é que tu fez esse milagre? E o Everton prometeu aqui ao vivo que vai dar uma explicação mais detalhada para quem tiver no acervo, não é verdade, Everton? Já tem um módulo completo lá no acervo sobre ICF e a gente vai adicionar mais essa questão dos custos, mais um comparativo de custo de ICF lá para quem for nosso aluno construtor inteligente. Então já entra amandofernando.com.br e espera confortavelmente lá pra gente te chamar pra próxima turma. Bora lá ver outras vantagens além da economia? Tá na hora de você começar a se tratar bem, né? Parar de passar calor, parar de passar frio, parar de ouvir vizinho barulhento. Bom dia, vizinho! Gente, você já tem a solução que vai te gerar economia todos os meses de energia ao construir a sua casa, ó, gente, que é o ICF Forms. A gente já apresentou aqui para vocês outras obras utilizando esse material. Vocês gostaram muito e hoje a gente voltou para mostrar mais uma obra aqui do Everton, que nos convidou, que está trabalhando, é engenheiro civil também, na região aqui do litoral do Ceará, ICF Forms, mas já tem no Brasil inteiro essas formas para você garantir. No dia que a gente foi conhecer a primeira obra, gente, o Everton estava explicando para a gente as grandes vantagens de utilizar esse material na construção. Como vocês podem ver, além do isolamento térmico, já que é feito de isopor, ele é um material muito leve. Então isso daqui tem mais ou menos meio metro de quadrado de parede, gente, assim, não é porque eu faço academia, né, e tal. Tranquilamente levaria uns 10, 20 desses tijolos para fazer a minha obra. Ele não é só a vedação da sua parede, ou seja, ele substitui o bloco convencional, né, o 8 furos. Não só é muito mais pesado esse bloco aqui, desse tamanhozinho, como esse bloco, ele não tem as mesmas funções desse daqui. A pessoa compara o preço por metro quadrado desse daqui com esse daqui. Nossa, eu tenho vontade de, assim, lhe ensinar que isso tá errado. Esse tipo de tijolo, ele já serve de forma para sua estrutura. Então você vai economizar muito, muito, muito em material, mão de obra de forma. Ele vai o concreto já embutido, inclusive ele já vem até com os espaçadores aqui pro ferro. E ele te economiza outra mão de obra extra, que é a do ferreiro, né? Então assim, ele vem sem esses espaçadores, Sim. que é uma coisa que nós utilizamos nas Já colocou aqui, entendi. pra exatamente ter a praticidade de ter mais velocidade. É por isso que é bom o engenheiro, meus amigos. O engenheiro chega lá, vê o que tá bom e ainda melhora. Vamos conhecer a obra, né? Falando nisso. Ó, gente, as formas, a gente tava falando da espessura delas, também tem as formas de canto, tá? Que serve pra você fazer os cantos. Ele é um bloco, gente, que é literalmente como se você estivesse brincando de Lego. Ó. Você vai encaixar a peça e literalmente você já montou aqui a sua parede, gente. É muito leve. Dentro desses blocos aqui, você vai passar o ferro, ó, da sua estrutura, esse daqui, e aí por ele ser bem distribuído, você não precisa trabalhar com esqueletos de concreto armado. Você trabalha com esse ferro tipo agulha, ó, que é só o ferro simples. Calcula isso aqui como uma alvenaria estrutural? O cálculo por elementos finitos é um pouquinho diferente a metodologia de cálculo, né? Mas ele tem como base uma parede de alvenaria estrutural, porque ele já faz a função estrutural, né? Só que em vez de o bloco vazado, ele tem toda a parte, tudo dentro dele é concreto armado. Se vocês forem aquela pessoa preocupada com terremoto, incêndio na casa, quer que sua casa seja a única que sobreviva ao apocalipse, esse método aqui que a gente indica, porque de resistência não tem o que dizer. O que ele faz, gente, não só te entregar uma das melhores inércia térmica que eu conheço do mercado, que te gera economia todo mês de energia, como também o isolamento acústico, porque o isopor é maravilhoso, além de serem paredes grossas, a eliminação de forma, a eliminação da necessidade de fazer esqueletos na obra, transforma a construção da sua alvenaria um processo muito mais rápido, porque você literalmente monta meio metro quadrado em segundos aqui, você encaixa e diminui o entulho também, né? Que ele só encaixa de um jeito, se a pessoa tentar errar, não consegue. A prova de leigos. Um ponto é leigo. E aí, depois que você literalmente montou esses blocos, você vai concretar dentro dessa estrutura. Botar cimento aí, é? E a sua parede, ela já vai ser uma parede estrutural, então ela não é uma parede só de enfeite. Ela tá com uma função de vedação e de estrutura já unidas em um só serviço. Isso gera economia e depois basta você dar o acabamento na parede. Como vocês podem ver, essa daqui ainda não foi concretada. Então a parede, ela é montada primeiro. Vocês podem ver, já tá passando todo o ferro da estrutura aqui dentro. E olha como o ferro é simples, ó, tipo agulha. Não precisa fazer isso aqui. Eu adoro obra na Mari Braga. São os esqueletos de concreto armado. Essa obra é uma obra mista. Então, assim, onde não tem paredes, que eu já vi que é uma casinha L toda avarandada, não tem pra onde a gente fugir, né? Tem que utilizar o concreto armado. Mas você pode aproveitar para essa parede trabalhar para você. Essas daqui estão literalmente trabalhando para a casa não esquentar. Então vai ser uma casa fresquinha no verão. E eu ia dizer quentinha no inverno, mas aqui a gente não tem inverno, né? Aqui é calor sempre, meus amigos. Para concretar essas paredes e depois elas ficarem assim extremamente resistentes
resistentes, assim, que realmente nem terremoto abala, eles utilizam, como é que tu chama? Vai dar o prumo na parede, ele tem aqui um perfil na diagonal que vai trazer exatamente, durante a concretagem a gente consegue regular tanto para empurrar como para puxar, para poder deixar essa parede no prumo, o concreto endurecer, não ter que fazer o velho reboco grosso. Exatamente, porque depois as camadas de reboco também são muito fininhas, meio centímetro, é uma coisa linda, gente. Nem precisa dos 2,5 centímetros, realmente, porque ela já tem um isolamento. Eu quero saber quem é que consegue fazer esse cálculo na hora dos comparativos de custo. Então, ó, depois das paredes montadas, com essa escora colocadas no prumo e concretadas, vem só essa camada fina de acabamento para finalizar, e você pode colocar o acabamento que você quiser, inclusive argamassa colante, um revestimento, argamassa ICFlex, que ela é uma camada única também. Qualquer revestimento, né, porque a pessoa quiser colocar na casa dela, ela pode colocar em cima, não faz variação nenhuma. Massa C3 e cola direto em cima do EPS, não precisa rebocar. É isso, meus amigos, mais uma economia. Para você fazer um comparativo, você tem que levantar o preço da estrutura, levando em consideração a forma, mão de obra, o ferro, o concreto, a parede, a argamassa do tijolo, chapisco, o reboco, bolsa, massa corrida, a pintura de cada lado, para você poder ter um comparativo fidedigno. Então você tem que levar em consideração a conta como um todo, mas a gente faz essa conta para você em amandefernando.com.br e te mostra de graça lá, para você entender como é que um material que é mais caro unitariamente vai te gerar economia no fim da obra, durante a obra e depois da obra, que eu acho que é uma das economias mais importantes da gente levar em consideração, porque a gente vai estar morando nessa casa aqui uns 40 anos, 80 anos, né? E aí você quer estar utilizando o tempo inteiro ventilação mecânica, ventilador, ar-condicionado para manter o conforto? Não. Sendo que você podia ter investido num material que vai te manter esse conforto de graça, passivamente para todo sempre. Aí essa conta a pessoa nunca coloca na ponta do lápis. Reduz muito a manutenção comparado às outras tecnologias convencionais e também a questão da redução de custo que eu tenho ao longo do tempo. Tem uma igreja que a gente visitou lá em Sorriso, já tinha 7 anos que estava construída, tomaram a decisão de fazer ou de bloco de concreto ou de ICF. A obra saiu a 11 milhões de ICF e no convencional era 10. 7 anos depois, que foi quando eu visitei lá, tiveram economia de 1,5 milhão na conta de energia. Não, e convencional ele fala 10 milhões, mas a gente sabe que no final vai 13, vai 12, porque o desperdício é bem maior. Então, gente, depois de feitas as paredes, as janelas essenciais para ventilação cruzada, para iluminação natural, que também vai te gerar economia. A arquitetura da casa tem que ser pensada como um todo, né? E essa daqui já tem o meu selo de aprovação, porque eu vi que você quer uma varanda. Tem que ter varanda aqui na nossa região, além da ventilação cruzada. E nas janelas, o ICF trabalha normalmente, como qualquer outra obra. Você vai fazer o recorte, então, como ele é de isopor, você corta até com uma faca de cozinha. Como é que é a melhor forma de cortar? Hoje o pessoal utiliza muito mais a serra, aquele serrote de poda, né? De árvore, que ele serra muito rápido, o EPS. A gente utiliza também, tem uma ferramenta de corte que esquenta, que é a hot knife, né? Então, assim, mas ela é muito mais usual para fazer instalações, onde a gente consegue controlar o diâmetro do corte. Para passar as instalações, gente, também é super simples. Basta cortar o EPS, do jeito que o Everton falou, com a faca quente é uma opção. Depois de cortada, você vai passar as instalações normalmente e depois no acabamento ninguém vai ver nada, vai ficar que nem uma construção convencional. A gente quase esquece uma manutenção que todas as casas brasileiras sofrem, filtração por capilaridade. A água que é puxada da fundação pelos blocos mais baixos, por capilaridade ela sobe. Podem ver aqui no pé desse concreto que a gente tem uma mancha, né, de água, e aqui acabou de chover, né, mas é só para mostrar para vocês, tem essa tendência do concreto de puxar a água, esses materiais porosos têm essa tendência. As alvenarias que a gente utiliza fazem exatamente isso. Então, ao longo dos anos, as paredes da casa na base começam a explodir a pintura, enquanto que quando você utiliza o isopor, ele é impermeável, a água escorre dele das superfícies. O EPS ele não absorve água, como também o ICFlex ele é uma argamassa hidrorrepelente. Então, aquele problema com salitre que a gente tem nas construções convencionais, aqui no ICF a gente não tem. Eu não conheço o projeto, tá, gente? Mas vou adivinhar que isso daqui seria mais ou menos a cozinha, porque a gente tá mais ou menos no lado oeste. Um ponto que eu imagino deve ser uma ilha. Já deixa todas as instalações passadas antes de você fazer a concretagem aqui do piso. Aqui não foi usado radier, mas é uma opção utilizar o radier nesse tipo de obra. A outra obra que tu executou, tu utilizou o radier. Aí vai depender muito do seu tipo de solo, das cargas, se são pontuais, se são bem distribuídas. Aqui é uma casa de 2 andares, 2 pavimentos. Aí o EPS também, ele ainda alivia a fundação. Distribui melhor também. Tem 2 tipos de bloco, tá, gente? A gente tem um bloco mais largo, que é para paredes externas, para paredes estruturais. Tem um bloco mais fino, que é o bloco para paredes de vedação. Aqui a gente nem está utilizando esse bloco de 12. Hoje as paredes a gente faz CF onde de fato é necessário para trazer estrutura térmica e acústica, principalmente nas paredes de fachada. E as paredes internas de dentro, que só servem como vedação, a gente utiliza outros elementos. Aqui nessa casa a gente está utilizando bloco de gesso. Legal, então, assim, e elimina a necessidade do concreto, exatamente, né? Porque também a gente não precisa que todas as paredes, gente, da casa estejam segurando carga. Que claramente, Fernando, são 2 banheiros espelhados, acertei? Quase.
Lavanderia e banheiro? É porque aqui a gente tem esse vão aqui todo, são vários ambientes. Excelente ideia, gente. A gente tem dessa parede até lá na frente um vão maior, daqui eu venço esse outro vão e aqui só divisórias internas com um bloco de gesso. Eu não tenho como estar mais orgulhosa disso, porque Tocantins inteira, é isso que a engenharia tem que fazer, gente. A gente tem que pensar em como é que a gente otimiza os materiais. E realmente, divisórias internas, até na nossa casa, a gente já utilizou uma divisória ou outra em drywall, que, por exemplo, é similar, né? O drywall é similar ao bloco de gesso. São todos muito similares no custo e como fazer também. E aqui é o que? Aqui na nossa região todo mundo quer botar rede, então a gente normalmente quer botar para aquele cliente que quer rede uma parede que suporte esse peso. Quando o cliente não tem essa necessidade, pode ser feito isso aqui tudo com drywall. Vamos trabalhar em reduzir. O ICF serve para isso, para diminuir. Quais foram os ambientes que a gente não respondeu mesmo? Dispensa, área de serviço, um banheiro, um lavabo e 2 depósitos. Falei 2 banheiros, mas um banheiro e um lavabo para mim conta como a mesma coisa. O que será a armadura de ferro aqui a meia altura? Será o patamar de uma escada? Será uma escada? Aquela estrutura que ele tinha conversado com a gente. Mantém, né, a parede no prumo. Então é isso que vai garantir, durante a concretagem, é isso que vai garantir que o isopor não vai se deslocar. E elas são reutilizáveis. Obviamente, você leva de uma obra para outra. Paredes aqui, quando a gente chegou, justamente elas estão sendo concretadas agora. O Fernando, inclusive, subiu para mostrar para vocês que realmente está sendo concretado. Eles utilizam só um caixotinho ali de madeira para garantir que o concreto vai cair dentro mesmo, como se fosse um funil. É um funil. Vai ser a garagem da casa, né? A gente tava até falando de layout de obra, né? Tem a piscina lá naquela parte lá. Na parte da frente, né? Vai ser feito em CF também, será? Rapaz, que chique! Um pouquinho bem diferenciado das outras que a gente já construiu, porque essa tem sauna, tem hidro, tem toda a parte de um borda infinita, é uma piscina bem diferenciada, tem 100 metros quadrados essa piscina. Aqui vai ser a garagem, ó. Aqui vai ser colocados os carros da família e aqui vai ficar a entrada da casa. A gente vai oficialmente entrar na casa, que é uma obra que a gente tá à frente do mar, não tem mais nada aqui além da gente. E o ICF, por ter um cobrimento muito bom, né, ele vai impedir, ele vai ajudar a esse concreto não ser corroído ao longo dos anos. Quando a gente tem uma obra muito perto da praia, a gente tem que ter esse cuidado de manutenção. Aquele vento da praia, né, que vem com muitos sais carregados, que tende a corroer o concreto, maresia, ele não vai conseguir atingir a parte do concreto aqui da casa, que é bem bacana. Muito menos o aço. Tem uma argamassa que é hidrorrepelente, ele já não passa por aqui. Tenho 4 centímetros da camada do EPS e meu aço, normalmente ele fica centralizado. Então mais 5 centímetros de concreto, de cobrimento. Um material muito bom para se construir em praia, gente, com certeza. E a parte que a gente mais vai gostar de curtir, além da cozinha ali da área gourmet, todo esse ambiente integrado. Então você vê que não é porque você está utilizando uma alvenaria estrutural que você tem que se limitar a pequenos vãos. Pelo contrário, você pode trabalhar com grandes vãos também. Tanto nessa direção, se aqui fosse parede, você não teria problema de ter todo esse comprimento, porque pode receber a laje. Basta você ter em pelo menos uma direção, um comprimento de 5 a 6 metros, você consegue passar a laje todinha. Se quiser ainda maior, você faz uma laje protendida, que aí é sucesso. Ou uma estrutura metálica. Outra obra que nós estamos fazendo, a gente tem um vão que ele vence a largura da edificação inteira, que é 8 metros. A laje é protendida ou não? Fiz uma laje com as treliças mais altas. Ah, botou uma laje mais alta. De 20, foi? Foi de 20. Aquelas treliças, gente, são como pequenas vigas. Aí, se você quer uma laje maior, com esse grande vão de 8 metros, só usar uma treliça mais alta também. E vai ficar uma laje um pouco mais robusta, né? Mas é uma solução econômica, porque a outra opção seria você dividir em 2 lajes de 4, e aí com parede no meio, pilar no meio, viga no meio, acaba saindo mais caro. O ponto ápice desse projeto aqui é esse varandão, né? É o sonho da região onde a gente está morando, do Cearense, são essas varandas. Os pilares estão aqui simplesmente para receber as redes, segurar um pouco da carga da casa também. A função principal é colocar redes aqui no perímetro da varanda. É uma casa em L, eu adoro esse layout de casa em L. Ela foi toda virada para praticamente aqui o leste. Então, ela não só está protegendo as pessoas dentro de casa do sol mais quente, que é o oeste daquele lado, ela está dando todas as aberturas do local onde vem a nossa ventilação aqui na região. O vento todinho da região da gente vem do lado leste. Então ela vai estar sempre captando esse vento e protegendo a gente das horas mais quentes do dia, que é de 3 da tarde para frente, que é o solzão escaldante aqui que a gente tem. A gente não tem inverno, né? Porque é calor sempre, meus amigos. E aqui na frente, provavelmente vai ser as esquadrias de vidro, né? Bom, vocês sabem que eu amo quando a gente não tem as bonecas da parede e não tem a contraverga e a verga das janelas e portas, né? Aquela estrutura que fica aqui. Vai de uma parede a outra e vai praticamente até a laje, né? Então ele chega até lá em cima, dando essa sensação de ser realmente um paredão de vidro. Acho que isso aqui muda completamente a percepção que a gente tem de valor de uma casa. Quando você puder, esquadrias de piso a teto, parede de um lado ao outro, entendeu? Eu sou dessas, eu gosto. Pra cá ficou o banheiro. Isso, é que esse banheiro já vai ser fechado já com um bloco de gesso, né? Sim. Ele vem nesse alinhamento aqui e fecha aqui
aumentando. É legal porque ganha até espaço, né? Que o bloco de gesso ele costuma ser mais fino, ganhar área interna. A gente conseguiu fazer elementos mais esbeltos internos, então a casa manteve-se a mesma área construída, só que os ambientes internos agora têm uma área útil maior da construção. Muito bom. Onde a gente precisa de parede grossa são nas paredes externas e da fachada mesmo, que é para poder proteger a casa, né, contra essa perda de temperatura rápida. E aí, gente, ó, aqui dá pra gente ver a distribuição dos ferros. Olha como é bem distribuída a carga. Quanto que no concreto armado a gente tem 6 barras mais grossas aí em um só ponto, no ICF as barras são mais finas e bem mais distribuídas, ó. Então isso faz com que a gente tenha uma carga distribuída de forma mais inteligente, que economiza até na fundação. E ali vocês estão vendo que tem um corte no último bloco. Isso daí já é, fora o passarinho ali sentado na ponta, que coisa linda. Esse J, gente, que é feito no bloco, ele serve justamente para apoiar a treliça da laje que vai vir. Então ele recebe o corte, você elimina até aquela forma do perímetro da laje, boa parte dela você pode diminuir, porque você já está utilizando o próprio bloco como forma também para a laje. Aí apoia aí, pronto, morreu, concretou. Ó, gente, falando um pouquinho de layout de canteiro de obra, aqui ficou onde vocês estão vendo a central de concreto. As paredes são concretadas dentro, como vocês viram. Aqui o cimento está protegido. Tem um container de armazenamento de material, que é bem legal. Algumas pessoas, inclusive, moram em containers. Aí ali também ficou o alojamento do pessoal. As baias, que tem que ficar o mais próximo possível da área de concretagem, né? Que é a brita, a areia. Tem que ter acesso para caminhão. Você tem que pensar também na central de formas, se for ter formas, então ali tem uma área coberta só para fazer as formas que forem necessárias. Ferro, ó, eu vi que o Everton foi esperto aqui e já pediu ferro dobrado, né? A maior parte dele. Te agiliza muito numa obra, faz com que você ganhe não só tempo, mas também qualidade, porque você sabe que ele veio certinho seguindo o projeto, né? Você não precisa ficar conferindo em campo. Se for feito em loco, toda vez que o cara faz uma armadura, você tem que ir lá, ver o projeto e ver se está de acordo. Aqui ainda vai uma bela de uma piscina de 100 metros quadrados. E a boa notícia, gente, é que a gente vai conseguir acompanhar essa obra completa. Ela é pertinho de casa, então a gente vai conseguir vir aqui à medida que ela for evoluindo nas etapas. Então, se você tem dúvidas sobre esse método construtivo, quer saber alguma coisa, tá em dúvida se pega fogo, se é seguro, se é financiável, eu já adianto que é financiável, deixa aqui embaixo qual é a dúvida que você tem sobre esse método, que no próximo vídeo que a gente vier, a gente já vai responder todas as dúvidas que tiver embaixo. E se tiver só elogios também, né, gente? Deixar um elogio aí. O contato do Everton eu tô deixando fixo aí no primeiro comentário, na descrição. E se você quiser saber mais sobre construções de baixo custo, quer entender sobre métodos, quer aprender como é que você faz cálculo de comparativos de materiais para você não acabar pagando aquele barato que sai caro no final, a gente ensina de graça, amandefernando.com.br. Só clicar no link fixo no primeiro comentário ou nessa bolinha que tá aparecendo aqui ao meu lado. Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só clicar aqui para ver o próximo. Tchau!